Alô, queridos, estamos chegando na rodada de número 30 e esse é o vídeo de dicas para você imitar nessa rodada 30 do Cartola FC 2024. Última rodada foi uma rodada dificílima até por conta da ausência de informações, mas para nós foi muito boa. Time dos sócios quase 69 pontos e no time aberto aqui quase 61. Foi uma boa pontuação, fala aí. Coloca aqui nos comentários qual foi a tua pontuação na última rodada e vamos nessa. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre saldo de gols. Teremos um período aí longo, data FIFA, mas esse é um esquenta. A gente vai falar de saldo de gols, informações e muito mais. Então fica comigo até o final, não muda de canal, tá só começando. Eu sou o Glauber, o bom de bola, vou te ajudar a imitar nessa rodada. Vem! Começando naquele jeitinho, deixa o seu like aí para você fortalecer o nosso canal, deixa o like, se inscreva no canal para não perder os conteúdos que tem de qualidade, de rodo toda semana, tem vídeo, tem lives. Inclusive, nós vamos fazer a nossa live. Vocês viram o horário do mercado? Quando que vai fechar? A gente vai detalhar isso analisando os jogos, inclusive. Essa pontuação aqui foi do nosso time exclusivo, 68.30. E aqui a gente teve no time aberto 60.90. Nosso goleiro foi o Everton, tínhamos o Rubens, tínhamos aqui o Gomes, tínhamos o Felipe Anderson. Foi uma rodada que eu considero boa, tá? Mas de média geral baixa e a gente consegue ver aqui que a gente foi super bem. A média foi de 42, a gente foi com 69 pontos, quase 61. A gente tá numa pegada muitíssimo boa. Vamos analisar os jogos. Muito importante, já falei do like, da inscrição. É tudo muito importante e me acompanha também no Instagram, que é a nossa rede social mais ativa. Tá legal? Olha só. Vamos começar olhando os jogos. O que é que a gente observa? Teremos 2 jogos apenas na quarta-feira. Dia 16 vai fechar o mercado, certo? E aí, esses jogos, o mercado, não sei se vocês atentaram para isso, mas o mercado vai fechar de 21h44, ou seja, teremos acesso a 4 escalações, né? O mercado vai fechar 21h44. É brincadeira, vai ter gente dormindo, né? O cara comeu ali, encheu a pança, deu aquela cochilada, perdeu o mercado. E aí pode perder muitas posições. 15 para as 22, o mercado fechando. Então é aquela coisa, 2 jogos acontecendo ao mesmo momento, né? Mas saberemos São Paulo e Vasco, as equipes que vão começar jogando, e saberemos também Fortaleza e Atlético, porque jogam no mesmo horário, 21h45 do dia 16. É nesse dia 16 que a gente vai fazer a nossa live de fechamento, tá? Por volta ali das 18 horas. Então já anota aí, muito provavelmente. É importante que você me acompanhe também no Instagram, porque a gente sempre atualiza vocês por lá em relação a qualquer modificação, tá? Aqui, vamos analisar esse jogo de São Paulo e Vasco. O São Paulo não está vivendo um bom momento. Haja visto o último resultado onde ele perdeu para o Cuiabá, existe pressão em cima do Zubeldia, os caras estão cobrando, mas o fato é que eu já venho falando para vocês aqui, falo também muito detalhadamente lá para os assinantes do CSBB e também do MD3, que a galera, que o São Paulo não tá jogando bola. Só que essa pressão e o São Paulo jogando em casa não, vai jogar no Brinco de Ouro, né? Mas tá com um gramado bom. Vai jogar contra o Vasco. E aqui é o detalhe, existe uma pressão, São Paulo não tá brigando mais por nada. E aí é o Campeonato Brasileiro. E aí o São Paulo aqui eu acredito que vai pegar o Vasco bem reserva. Por quê? Porque no dia 19... tanto o Vasco como o Galo vão se enfrentar pela Copa do Brasil. O Vasco vai jogar em casa, vai receber o Atlético Mineiro. Só que o foco, já que está em desvantagem na Copa do Brasil, do Vasco deve ser a Copa do Brasil. Então aqui eu acredito, como é um jogo fora, que vai poupar seus principais jogadores. E aqui seria um momento para o São Paulo tentar desempenhar um melhor futebol e conseguir vitória, porque ó, a sequência dos últimos 5 jogos do São Paulo são de 3 derrotas e 2 vitórias, ou ele não tem empatado, ou ele perde ou ele vence, tá? Então para mim aqui a gente pode olhar com um pouco mais de aposta, mas fazendo essa análise para o time do São Paulo. Nesse jogo aqui do Fortaleza, o Fortaleza que foi derrotado por 3-1 para o Grêmio, visitando o Grêmio, o Fortaleza foca no Campeonato Brasileiro, ainda se mantém em terceiro colocado e vai pegar esse Atlético Mineiro. O mesmo que eu falei do Vasco aqui, eu falo sobre do Atlético Mineiro, porque o Galo vai visitar o Vasco no jogo de volta da Copa do Brasil no dia 19. O Atlético Mineiro que venceu de virada o primeiro jogo por 2-1, lembram? Contra o Vasco. Então,
ele deve também, eu acredito, o Galo deve poupar jogadores aqui nesse jogo contra o Fortaleza, até porque vai colocar Hulk, Paulinho e Scarpa muito provavelmente num jogo que é um jogo atrasado contra o Grêmio, que talvez você esteja vendo esse vídeo e já tenha acontecido esse jogo, um jogo atrasado de Atlético Mineiro e Grêmio. Então eu acredito que aqui o Galo vai colocar time reservas, e aqui a gente pode olhar para um Fortaleza, e eu vou dar a minha opinião, não é de agora, mas de algumas rodadas. Não me inspira confiança o time do Fortaleza. Primeiro que ele não tem um futebol que tem um desempenho muito bom, é o time que menos fica com posse, que tem a bola, então o Fortaleza, para propor jogo, ele tem muita dificuldade. Ele normalmente se dá melhor com equipes propositivas, né? Equipes que têm a iniciativa de buscar o gol e aí de uma forma ali contra-atacar. O Fortaleza tem essa estratégia. Não me agrada muito a maneira como o Fortaleza joga o seu futebol, mas pode se fazer valer aqui de um Galo reserva e... Enfim, ainda assim o Fortaleza é o terceiro colocado, tá? E a gente nunca sabe qual é o Fortaleza, mas aqui saberemos, porque é um dos jogos que abrem a rodada. Então a gente vai saber se vai ter quem que joga, se joga enfim, a gente vai saber. Aqui, nesse jogo Flamengo e Fluminense, o que é que eu quero falar pra vocês? Também teremos, aí no dia 20, esses dois times vão se enfrentar, Flamengo e Corinthians. O primeiro jogo, o Flamengo venceu na estreia do Felipe Luiz pela Copa do Brasil, venceu por 1-0. E o Corinthians vai precisar reverter esse resultado jogando em sua casa. O Flamengo criou muito mais chances. Aliás, falando aí desse confronto Flamengo quarto, Fluminense 16º, o Felipe Luiz fez a estreia do Flamengo. Os dois jogos que ele comandou o Flamengo jogou melhor e venceu as duas sem sofrer gols. Então, pra mim aqui, o Flamengo, mesmo tendo esse jogo de volta contra o Corinthians e o Felipe Luiz já falando que não gosta, não tem filosofia de poupar muitos jogadores, eu acho que ele vai colocar o que tem de melhor, até porque é um clássico contra o Fluminense e não acho que ele vai querer perder esse jogo, tá? Então acho que ele vai colocar, se possível, se não for para os caras estourarem ali, ele deve colocar o que tem de melhor nesse jogo. Gente, a gente tá fazendo uma análise dos jogos, é muito importante. Se você ainda não deixou o like, deixa agora para não esquecer, para valorizar o nosso trabalho. Se você puder deixar o like, eu agradeço mais uma vez, tá bom? Para mim, Flamengo, pelo que tá jogando, é favorito, né? O Fluminense conseguiu uma vitória no último, mas não jogou uma bola legal. Para mim, o Corinthians contra o Atlético Paranaense, e aqui o foco do Corinthians é Campeonato Brasileiro, mesmo vai jogar contra o Flamengo um jogo de retorno, ele vai com toda certeza colocar o que tem de melhor aqui, os melhores jogadores, Garro jogando, tudo de melhor ele vai colocar aqui nesse jogo. E lembrando que o Corinthians ainda tem Sul-Americana no meio de semana, tudo mais, mas o foco do Corinthians total é Campeonato Brasileiro, tá brigando pelo rebaixamento. Então pra mim, favorito Corinthians, pra mim, favorito Flamengo também. Nesse jogo aqui, o presidente do Atlético Goianiense já falou, não adianta iludir, o Atlético Goianiense está rebaixado, já caiu. Ele falou mais ou menos isso daí, tá? Não sei se foi bem com essas palavras, mas a ideia é essa. Ele falou publicamente que o Atlético Goianiense já está projetando 2025. Qual é o recado que ele está dando para o seu elenco, para o seu plantel e para os adversários? Que é pato morto. Será que isso na prática vai se refletir? Não dá pra confiar também no Cuiabá, que é o 19º, né? Mas o Cuiabá deve ter falado, nossa, que maravilha, vou jogar com um time que já tá rebaixado virtualmente, em 20º colocado, então. Mas não é um jogo atrativo. Esse jogo acontece na sexta. E aí, meus queridos, nós teremos aí o Botafogo campeão desde 1910. O Botafogo vai jogar contra o Criciúma e sem dúvida alguma o Botafogo é a pepita de ouro dos cartoleiros, né? Então todo mundo vai estar olhando para o Botafogo. O Botafogo é o time que vai ser explorado de cabo a rabo, do goleiro ao ponta esquerda. É exatamente isso. Então o Botafogo é o primeiro colocado, vai jogar contra o Criciúma, 12º. E aqui é para explorar bem esse time do Botafogo. E não tem o que inventar, é olhar para esse Botafogo. Para mim, ele é o maior favorito da rodada. Ah, Glauber, pode ser que ele perca o SG, tome gol, perca o jogo? Pode. Mas nessa pré-análise, sem dúvidas, é o maior favorito da rodada com sobras. Mas até, na minha opinião, coloca aí nos comentários se você concorda ou discorda. Para mim, o Botafogo é muito mais favorito contra o Criciúma do que o Palmeiras jogando fora contra o Juventude, hein? Juventude que gosta de engrossar o caldo. Então, Cruzeiro e Bahia, dois times, sob o comando do Fernando Diniz, o Cruzeiro não venceu ainda, então eu tenho que dar uma guardada. E o Bahia, 7º colocado,
Bahia, né, que perdeu em casa pro Flamengo não jogando melhor, incrível, né? 15 jogos o Rogério Ceni contra o Flamengo, várias equipes, e todas foi lapada, só perde. Quando não perde, apanha, né? Tá assim. O time, teremos outro clássico na rodada que é Internacional e Grêmio. No campo e na bola, o Inter tá melhor do que o Grêmio, fato. Você tricolor gaúcho pode falar. O Inter está jogando mais bola que o Grêmio. Agora, o Grêmio eu acho que melhorou o desempenho nos últimos jogos. E pra mim aqui, sim, o Inter, ele mesmo sendo clássico e historicamente não sendo um jogo de tantos gols, mas de muita pegada, muita força física, pra mim o Internacional ele vem num bom momento, melhor do que o Grêmio, sem dúvida alguma, tá legal? Temos também que ficar de olho nesse regresso, nesses jogos aí, ao retorno dos jogadores que servem as suas respectivas seleções, né? Aqui no Grêmio a gente tem o Soteldo, né? Tem o Vila Sante, deve ter algum outro que eu tô esquecendo. Mas temos que ficar de olho nesses jogadores. Vitória e Bragantino, pra mim, o Vitória é o 17º colocado, vai jogar contra o Bragantino, que é o 13º. O Bragantino não tá jogando essa bola, vem de um empate 0-0 em casa contra o Palmeiras. O Vitória vem de um empate heróico, tava perdendo por 2-0 contra o Galo e foi buscar. E Alejandro marcando seu segundo golaço no campeonato. Então assim, pra mim, cara, Vitória aqui vai vencer, assim, tem melhores possibilidades, eu acho, tá? Só achismo, não acho que também é um jogo, nossa, que espetacular. E um único jogo fechando a rodada, ó, e assim, vocês perceberam que a rodada ela tem jogos na quarta-feira, 2 jogos, na quinta, 2 jogos, na sexta, 2 jogos, no sábado, 2 jogos e fechamos a rodada no domingo com um único jogo, que é quem? O Palmeiras. O Palmeiras que todo mundo quer saber quem joga. Então já falo pra vocês, tá osso de saber quem joga. O Veiga vai jogar? Não sei. Será que o Estevão não volta? O mercado fecha quarta. O último jogo do time que briga pelo título ali, que é o Palmeiras, acontece só no domingo. Então, cara, tá bem complicado de informações, mas vamos agora pro nosso campinho. Vamos lá. Vamos pro nosso campinho aqui, ó, começando a falar aqui dos goleiros pra rodada. E eu não vou indicar muitos goleiros. Mais uma vez eu vou indicar o Everton, foi o nosso goleiro do time aberto, fez 9 pontos, foi muito bem. Por que o Everton? O Everton é um goleiro que ele precisa, numa média, dentro ou fora de casa, em todos os jogos, ele precisa de fazer 5 defesas em média para tomar um gol. É muito bom, ele tá liderando esse ranking. Então o Everton sempre é um goleiro excelente para a rodada. Eu, como costumo falar, esse aqui, gente, ao lado, é um gráfico sadio. É uma grama verde, então ele o Everton é muito bom para a rodada, certo? Vai jogar contra o Juventude, a média dele ali sempre na casa dos 5 pontos, gosto bastante. Um outro goleiro que eu quero citar para vocês é o Hugo Souza do Corinthians, que está sem dúvida entre os 2 melhores jogadores do Corinthians aí na temporada. Desde que chegou, vem salvando o Corinthians muito, sempre trabalhando muito em defesas. Vai jogar contra o Atlético Paranaense, que está num momento péssimo. E o Atlético Paranaense vem finalizando bastante, mas não tá conseguindo fazer gols. Então o Hugo Souza pra mim é uma boa alternativa. Não dá pra confiar no SG do Corinthians, porque não é confiável. Mesmo o Hugo trabalhando sempre, o Corinthians toma gol. Então, assim, é complicado. Mas pra mim o Hugo acho que é um jogo interessante para trabalhar em algumas defesas. Vou falar do John, do Botafogo, que pra mim ele é mais um ótimo goleiro, foi goleiro do nosso time exclusivo, fez ótima pontuação, 8 pontos, tá numa sequência muito boa. Criciúma também é um time que finaliza, eu gosto, pra mim está entre as melhores opções. E ainda assim, vou citar aqui João Ricardo, do Fortaleza, contra o time do Galo. O João Ricardo é um ótimo nome, então pra mim colocaria esses 4 nomes aí para a rodada. Vai ser o meu goleiro. Não sei se vou manter até o fim, mas os goleiros que eu mais confio durante toda a temporada, vocês vão sempre lembrar que eu tô sempre falando aqui do Everton, do John, do Botafogo. São goleiros super confiáveis. O João Ricardo já falei várias vezes também. Então são goleiros que sempre vêm muito bem. Mas para mim o John aqui vai estar no gol. Aí vamos falar dos laterais aqui para a rodada. O William do Cruzeiro, vamos acompanhar um pouco mais o William, né, sob o comando do Fernando Diniz, né? A gente precisa saber como é que vem esse William. No último jogo aqui ele não foi muito bem, fez 1,60, mas jogando em casa contra o Bahia, eu acho ele uma das melhores opções para a rodada. Esses 3 laterais aqui me agradam, tá?
Vitinho, porque ele é super vertical pelo lado do Botafogo, vai muito pra frente, então eu acho ele um nome excelente pra rodada, pra quem quiser ali. Acho que é importante pensar no saldo de gol do Botafogo, então ele tá sempre muito interessante, jogando, buscando o gol, finaliza. Eu gosto bastante do nome do Vitinho aqui pra rodada. O Alex Telles, ele é bom jogador, foi contratado pra seleção, mas pra mim o Vitinho tá jogando mais bola que ele, a real é essa. Do Palmeiras, o Giai é um jogador que tem um índice de desarmes muito bom, então eu acho que sempre vale a menção em relação a ele. Você vai observar que ele tem 10 faltas cometidas e tem 17 desarmes. É um índice interessante aqui para a rodada. Quero chamar a atenção para vocês também do nosso querido Bernabei, do Inter, que vai ter esse jogo difícil contra o Grêmio, mas ele tá toda a rodada super bem. Então o Bernabei nesse momento vai dizer que tá praticamente um William no início do campeonato. Então aqui ele fez 6,70, 2,30, 7, então tá na sequência muito boa. Acho o Bernabei uma ótima opção e ele tá sempre, quem vê os jogos, analisa os jogos, ele tá sempre pisando na área, na iminência de participar de um gol. Ou ele sendo o protagonista, ou ele sendo o coadjuvante dando assistência, então ele tá sempre por ali. O Bernabei, que inclusive tem 2 gols no campeonato aqui, já, então desde que o Roger assumiu, o Bernabei tá aparecendo super bem, tá legal? Sempre, gente, sempre esse cara aqui é uma boa. Rubens, na última rodada esteve em todos os nossos times ali, e ele fez 7 pontos sem o saldo. Então nesse jogo contra o Fortaleza, por falta de opção mesmo, porque o Arana tá lesionado, eu acho que ele não vai jogar, não sei se vai jogar, mas indo a campo, eu acho sempre, independente das circunstâncias do mando de campo, o Rubens, ele é muito monstro pra cartola, se não tenha dúvida. Agora, eu vou para fechar a régua aqui nos laterais, eu quero falar dos laterais do Flamengo. Quero que vocês pensem comigo. Na live eu vou detalhar um pouquinho mais aqui algumas análises, alguns estudos que eu fiz. Mas não esqueçam desses laterais, Ayrton Lucas ou Alexandro, tá? Esses nomes aqui estão como dúvida, vamos ver o que é que o Felipe Luiz vai colocar, tem tempo pra gente pensar, mas eu não posso fazer um vídeo sem... Eu já tô estudando a rodada, vocês acham que eu chego no dia, tô dormindo? Não. E analisando esses dois caras, tem um potencial muito interessante mesmo sendo um clássico contra o Fluminense. É pra gente ficar de olho, eu vou detalhar mais sobre esses jogadores na nossa live, que a gente vai ter uma live na quarta, por volta ali de 18 horas, tá? 17 e 18 horas, vou estar falando no Instagram. E um dia antes, na terça-feira, eu devo estar fazendo uma outra live também. Então, fiquem espertos, tá certo? Na terça-feira eu devo estar fazendo uma live ali por volta de 17 horas. O William, a princípio, eu vou fazer isso aqui, tá? Na zaga, pra mim, não tem muito mistério. Murilo e Gomes, que foi a nossa dupla do time dos sócios, foi muito bem. A gente dobrou no nosso time exclusivo dos sócios. Mas o Gomes foi unanimidade, foi o que mais pontuou. Então o Gomes vai estar na minha base dos times, tá legal? Léo Ortiz, eu acho que a gente pode pensar. Outros nomes aqui para a rodada. O Alexander Barbosa é uma possibilidade interessante contra o Criciúma. Tem feito bons jogos, fez 8,90 na última também. Se o Brits for pro jogo jogando de lateral e a gente vai ter essa escalação, eu acho ele uma opção interessante. A gente vai ter o Galo, sabendo provavelmente o time bem reserva, e o Brits ali podendo jogar na lateral. Então pra mim também é uma opção que eu acho interessante para a rodada, tá? Com o Murilo, vou fechar com o Murilo aqui a princípio, tá? Não sei se eu vou manter isso até o final. E de treinador, os treinadores que eu gosto mais, Abel Ferreira, porque normalmente ele mexe muito com o banco e coloca muitos defensores. Quando acontece do saldo de gol, isso daí aumenta a média geral do Abel. Ele pontuando ali com saldo 8, 9, 10, 11. Então o Abel Ferreira eu acho um ótimo nome para a rodada. O Arthur Jorge, eu acho que esse jogo aqui é muito bom para o Botafogo, melhor. E por fim ali, deixa eu ver se tem algum outro, o Ramon Dias ali correndo por fora, tá? Vamos lá, nesse meio campo, Arias sempre é um nome que a gente tem que citar. Na última ele tava meio apagadinho, mas ainda meteu bola na trave e fez gol, 12,60, monstro. Vamos aguardar, se o Arrascaeta for pro jogo aqui contra o Fluminense, eu acho ele uma boa. A dinâmica de jogo do Flamengo mudou com o Felipe Luiz, um time que marca pressão, tá mais em cima, então eu acho que o Arrasca pode ser um nome bom. Se ele for pro jogo, uma boa.
O Lucas Moura entra no quesito aposta porque o momento do São Paulo não é bom, mas o Vasco indo reserva, o São Paulo precisando vencer, eu acho interessante a gente pensar, e aí pega aquela análise inicial lá do início do vídeo, tá? Lucas Moura pra mim é um nome interessante pra rodada. O Alan Patrick tá jogando muita bola, certo? Então, nesse jogo contra o Grêmio, eu acho interessante o Alan Patrick. Sim, eu acho uma boa opção. O Felipe Anderson, eu não sei se o Veiga vai pro jogo, porque podemos ter o Estevão retornando. Então o Estevão pode retornar. O Felipe Anderson é uma alternativa boa. Escalamos aqui no time aberto o Felipe Anderson. Foi melhor do que o Veiga, que eu coloquei no time exclusivo. Ele fez 5 pontos de média básica. O Veiga ficou ali 2,40, se eu não tô enganado. Então, assim, eu gosto de um meia aqui do Palmeiras também. Gosto do nome do Mateuzinho pra rodada também. Bastante. Nesse jogo contra o Bragantino. O Garro tem que ter. Jogando em casa contra o Atlético Paranaense. Pra mim, tem que ter. E eu vou fechar esse meio campo aqui. A gente vai analisar um pouquinho melhor na live. Mas eu vou fechar com o Mateuzinho, tá? Tô fechando com o Mateuzinho aqui. No ataque agora, gente. No ataque. Não acredito que esse cara vai jogar. Hulk, Paulinho, não acho. Verratti, se jogar, a minutagem dele vai ser reduzida. Provavelmente, porque já... Veja só, esse jogo aqui é dia 16, tá? No dia 19, 3 dias depois, os caras estão no jogo eliminatório de Copa do Brasil, Vasco e Galo. Então, pra mim, não. Agora, ofensivamente explorar o Botafogo é muito forte. Eu vou com o Luiz Henrique aqui nesse time. O Luiz Henrique tá fazendo de média básica 6, 8, ele tá muito absurdo, né? O Igor Jesus foi o capitão dos nossos times abertos, exclusivo, e fez o gol, foi muito bom, pulei, gritei. Foi muito bom para a rodada. Então o Luiz Henrique eu já estou escalando aqui, certo? Eu não tenho ninguém do Palmeiras ofensivamente. Então o que é que eu vou fazer aqui? Será que o Estevão está aparecendo? Está, então eu vou colocar ele no meu time. Tô falando do Estevão, mas o Flaco também pode aparecer. Só que eu vou com o menino Estevão, produz muito scout. Vamos lá, o Wesley do Inter, bom nome, super regular. Yuri Alberto. Cara, o Yuri Alberto, ele tava lá no quadro de apostas dos sócios lá do CSBB. O cara terminou fazendo quase 20 pontos. Quem tava lá certamente pegou a análise, viu que a gente colocou como uma aposta. Falei também aqui em live aberta do potencial, né? Então entraria como uma aposta, mas o Yuri Alberto para a rodada contra o Cap vale para a rodada sem dúvida alguma. Tá? Vamos continuar falando aqui dos jogadores que a gente tem para rodada. Igor Jesus, a dobradinha Igor Jesus e Luiz Henrique vale a pena. Esses dois jogadores estão inclusive servindo a seleção brasileira. Vamos ver como é que eles vão retornar. Mas eu não acredito que o Botafogo deve colocar tudo que tem de melhor. Eles vão botar nesse jogo contra o Criciúma. O Arthur Jorge não pode burrar de novo, hein, Arthur Jorge? Ora pois. Então vamos ficar de olho. O pessoal não quer nem saber do Bolazier, tava no nosso time, teve chance de marcar e não marcou. Flaco Lopes agora. Yuri Alberto fez 20 pontos. Não esqueçam que o Romero tá de volta, hein? O Romero jogando em casa, ele vai lá e broca. O último jogo dele lá pelo Brasileirão fez para mais de 22 pontos. Então, sim, vale a pena. Eu vou colocar um atacante aqui do Corinthians. Yuri tá muito bem, Romero tá voltando. Vamos botar o Romerinho? Vai tá todo mundo só falando do Yuri, eu gosto dos dois nomes. Eu vou botar o Romero aqui, ó. Fechando aqui a primeira base. De capitão aqui, ó, o Garro eu acho um ótimo capitão pra rodada. Romero um capitão ousado. Luiz Henrique um ótimo capitão. Estevão um capitão... Não sei se ele vai para o jogo, vamos aguardar informações. A princípio, a minha faixa de capitão vai para o... E aí a gente fecha o nosso time, a princípio, com John William, Vitinho, nas laterais Gomes, Murilo, na zaga, o treinador Arthur Jorge, meio de campo, Arrascaeta, Mateuzinho do Vitória and Garro do Corinthians de capita, e na frente Luiz Henrique do Botafogo, Romero do Corinthians e Esteban. Esse time é definitivo, Glauber? Não é definitivo, não é de forma alguma, e a gente vai atualizar vocês. Teremos as lives, é isso mesmo, tá? Uma live na terça-feira, que eu devo estar fazendo entre 16 e 17 horas, e a live derradeira, que vai ser na quarta-feira, 18 horas, tá legal? Então fica por dentro de tudo, anota aí para não perder ali os horários, e para não perder de forma alguma, me acompanha lá no Instagram que a gente atualiza tudo. Se não deixou o like, aproveita e deixa o like, nos abençoa com o seu like aí, vou agradecer muito. Se inscreve no canal para não perder conteúdos, e aí se a gente se vê, me acompanha no Instagram que tem conteúdo diário, todos os dias a gente tá se falando, tá bom? Deus abençoe você, sua vida, sua família, até as lives e vamos para cima, bora mitar.